Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Nessa aula nós vamos falar sobre o campo magnético formado em um solenoide, tá bom? Bom, solenoide é um dispositivo em que um fio condutor ele é enrolado em forma de espiras. Espiras que não são justapostas. Então ele não é uma bobina. Ele é, ele tem esse formato, tá vendo? Olha só, então isso é um solenoide, tá bom? Beleza. O campo magnético é produzido próximo ao centro do solenoide, tá? Ou chamado também aí de uma bobina, não deixa de ser uma bobina, mas é diferente da bobina chata. Solenoide é uma bobina, mas não é uma bobina chata, tá bom? Então o que acontece? É uma bobina longa, né? Então o campo magnético produzido próximo ao centro do solenoide, quando ele é percorrido por uma corrente elétrica, ele é praticamente uniforme. Então ele tem a intensidade, a direção e sentido constantes. Tá bom? O solenoide ele se comporta como se fosse um ímã, no qual o polo sul é o lado onde entram as linhas de indução do campo magnético e o polo norte é o lado por onde saem as linhas de indução do campo magnético. Tá bom? Então aqui, olha só, a gente tem o quê? A gente tem aqui nesse caso específico, ó, a corrente entrando aqui nessa região e saindo aqui nessa região. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter a formação de um campo magnético, olha lá, as linhas de campo magnético são essas, olha só. Então a gente tem na verdade, ó, o campo magnético, né, ele vai ter o quê? Né, as linhas de indução vai ter a direção e sentido. Então as linhas de campo, elas entram aqui, esse seria o polo sul, e elas saem aqui, aqui a gente teria o polo norte, né? E a intensidade desse campo aqui no interior é praticamente constante, né? Ou seja, a distância entre as linhas de indução do campo magnético é praticamente a mesma, tá? Então as linhas de indução, né, e aí obtidas com limalha de ferro. Bom, se eu pegar a direção e sentido do vetor campo magnético no interior do solenoide, a gente vai ter o quê? Que para determinar esse sentido das linhas de indução no interior do solenoide, a gente pode usar novamente a regra da mão direita, tá bom? Aqui ele está colocando a mão direita aqui, ó, o polegar no sentido da corrente, e aí você teria o mindinho e seu vizinho, o pai de todos, o furabola apontando no sentido do campo, tá vendo? Ó, o campo, as linhas de indução do campo apontam para cá. A gente pode também abraçar o solenoide, colocar os 4 dedos no sentido da corrente e o polegar vai apontar o sentido do campo, tá? Então aqui a regra da mão direita aqui ela é flex. E aí a mesma coisa para o outro caso. Tá vendo aqui, ó? Se eu coloco então, ó, primeiro, né, ó, colocando aqui. Se a gente inverter, ó, a regra da mão direita, ó, né? Ó, aqui primeiro a gente tem que ter bem claro a palma da mão, onde é que vai ficar. Tá vendo? Então, olha lá, aqui a gente inverte a palma da mão, é mais fácil, na minha opinião, abraçar. Então, olha lá, tanto nesse caso aqui, você coloca o quê? Os 4 dedos, o mínimo, anelar, médio, o indicador no sentido da corrente, abraçando o fio e o polegar vai indicar o sentido do campo, tá bom? E aqui é a mesma coisa, você abraça e aí você vai ter a direção do campo magnético dado, né, pela regra da mão direita, aqui uma variação disso que está aqui. A intensidade do vetor campo magnético no interior do solenoide, né? Então ela é dada por quem? Olha só, ela vai depender da corrente, vai depender do número de voltas que esse solenoide dá e do comprimento do solenoide. A equação que define é essa. Então olha só, quanto maior o número de espiras, número de voltas do solenoide, maior a intensidade do campo magnético. Quanto maior a intensidade da corrente, maior a intensidade do campo magnético no interior desse solenoide, né, que a gente viu que é praticamente uniforme. E quanto maior o comprimento, menor é a intensidade do campo magnético no interior do solenoide. Tá? Então a gente tem que a intensidade do campo é diretamente proporcional ao número de voltas, as espiras, a intensidade da corrente inversamente proporcional ao comprimento dessa bobina. Tá certo? Beleza? Tranquilo? É isso aí, pessoal. Essas são as referências da aula de hoje. Até a próxima. Valeu!